Trazendo atualizações aqui para a nossa audiência pelo seguinte: a relação do governo brasileiro na figura do presidente Lula e a sua agora antiga aliada Venezuela. Sim, você ouviu, é isso mesmo, antiga aliada Venezuela não anda nada bem. Isso porque o narcoditador Nicolás Maduro não gostou nem um pouquinho das falas consideradas grosseiras de Celso Amorim, o eterno chanceler do governo Lula, e convocou o embaixador venezuelano em Brasília para retornar para a Venezuela imediatamente. E, claro, Itamaraty, diante desse contexto todo, está descartando reagir na mesma moeda ao Nicolás Maduro. A gente viu que o Brasil pode até ter tentado, mas eu acho que foi, sinceramente, aquela frase, meu caro Palumbo, aquela ideia de você ir alimentando o crocodilo, esperando o seu último a ser devorado. Porque o cara não vai mudar a natureza dele. De jeito nenhum. E uma hora ele cobrou o preço. De jeito nenhum. Ele age como uma criança mimada, né, que se for contrariado vai para o ataque, faz birra. Só que a birra dele é prisão, é morte de opositores, é fraude nas eleições, é deixar mais de 90% da população na mais absoluta miséria. O Brasil já deveria ter feito isso há muito tempo. Aliás, sequer deveria ter convidado esse ditador para vir para o Brasil. Lembrando que ele tem um mandado de prisão expedido nos Estados Unidos. Ele é acusado de envio de mais de 200 toneladas de drogas. Ele fraudou as eleições. Não era para ele estar sentado nessa cadeira. Era para ser Edmundo Gonzalez sentadinho na cadeira. E aqui o Brasil estava com essa complacência exagerada. E agora resolveram tomar uma atitude. Agora, quem nega isso nessa altura do campeonato ou é burro ou é comprometido. Maduro fraudou as eleições, não apresentou as atas até agora porque elas simplesmente não existem. E agora, com as costas contra a parede, começa até a dinamitar os próprios aliados que deram sustentação a ele durante todo esse processo e o isolamento vai se intensificando. Como é que você acha que essa loucura acaba, Pepe? Já que você é nossa mãe de Iná, você estava cravando que ele ia sair ali do Pará. Que Maduro ia sair por conta própria do Palácio Miraflores em Caracas, entregando o poder. Você sustenta essa previsão até agora? Eu sustento a previsão até agora. Né? E tem um ponto que eu acho que é importante destacar, Marinho, é que o mandato do Maduro, nessas eleições fraudadas, e de fato foram fraudadas, acaba o dia 8 de janeiro. Então, até o 8 de janeiro, né, o Maduro está cumprindo o seu mandato nas eleições passadas. Né? O Edmundo Gonzalez tem que entrar no governo da Venezuela após o 8 de janeiro. E essa postura que eu vejo do Maduro é a postura de alguém desesperado. Alguém desesperado que sabe que a sua hora vai chegar, né? Sabe que não tem mais sustentação nenhuma o cargo dele de presidente da República. Inclusive, o seu principal parceiro, que é o Brasil, não está colocando toda hora esse contraponto às eleições da Venezuela que foram fraudadas. A gente cobrava aqui do governo brasileiro uma postura mais enérgica em relação à Venezuela. Olha aqui, o governo brasileiro está fazendo postura enérgica em relação à Venezuela. Aí vocês não elogiam. Deveria ter feito isso depois das eleições, porque o tempo é a favor de Maduro. Claro que não. O tempo é a favor... Eu gostaria muito que ele entregasse a cadeira no dia 1, mas não vai entregar, Pepe. Claro que não, sabe por quê? Ele não vai entregar. Não, a previsão do PP é 8 de janeiro de 2045, quem sabe, né? Tem que tomar cuidado com essa coisa de 8 de janeiro aí. Tá? Muito cuidado. Isso aí não acaba bem não, tá ok? Mas, Pepe, sem brincadeira aqui, a gente sabe que o narcoditador de quinta categoria, que é Nicolás Maduro, ele é um sujeito excêntrico também. Ele diz que até hoje consegue conversar com o seu grande mentor, Hugo Chávez, na figura de um passarinho. Sim, é um sujeito que fala que consegue se comunicar com extraterrestres. Então, é um sujeito que está perdido nessa história toda aqui. Maninha, rapidamente, a gente segue adiante. David, quer comentar, Aninha? Não, eu ia só falar que, assim, né, é uma pessoa muito narcisista. Acho que a gente poderia até trazer a questão psicológica, mas é uma pessoa que não consegue entender que ele não é mais a vontade do povo. Um dia ele foi, mas o regime e tudo que ele colocou para o país não deu certo. E ele simplesmente não consegue desapegar. Né? Se a gente puder colocar na linguagem mais moderninha, ele não desapegou do poder e ele não consegue aceitar que a Venezuela não mais o quer. Ele acaba afastando todos os aliados e, mais uma vez, ele dá provas de que ele não pode estar no poder, porque isso só prejudica a própria população, que já está numa situação de extrema miséria. É aquela história, né, de você dar a mão, eles querem o braço, e na hora que você dá o braço, eles te puxam para baixo, ali para o atoleiro. Isso porque, meu caro Palumbo, Celso Amorim, o eterno chanceler de Lula, o braço direito, o grande artífice da política externa do PT ao longo de tanto tempo, ele foi chamado pelo próprio Maduro de agente do imperialismo. Você acredita? O Celso Amorim que foi lá passar aquele pano,
que foi ali contemporizar, foi ali assumir a bucha quando a coisa estava mais intensa, agora está sendo descartado ali como uma bagagem em alto mar, como se fosse qualquer um, chamado de imperialista. E a Gleisi Hoffmann também não está gostando nem um pouco disso. Crise na esquerda latino-americana. Antes tarde do que nunca, né? Mas o governo brasileiro deveria ter tomado essa atitude logo depois das eleições, que foi evidente. É claro, como a Luz Solar, que ele fraudou as eleições. Calma, Pepe. Toma uma aguinha aí, filho. Se o desfecho foi esse, Pepe, por que não agora, depois... Agora vai vir fazer isso aí. E não, eu acho que você... Eu gostaria que você tivesse razão, mas não tem razão. Existe uma situação que é importante destacar, que antes de ter uma postura enérgica, você tem que buscar a negociação. Pelo amor de Deus. E o Celso Amorim... Um ditador? Essa gente? Não. Um ditador? Claro. O ditador não se negocia. É óbvio, o Marinho. É óbvio, assim... A gente não resolve o problema da Venezuela virando as costas para os venezuelanos. Né? Ninguém está virando as costas. Não vou falar mais com a Venezuela. Nós estamos recebendo eles aqui. Não vou falar mais com o Maduro, pelo contrário. Não, nós estamos recebendo eles aqui. O brasileiro está recebendo eles aqui. A atitude diplomática importante nesse caso de crise é negociar, sentar, com um ditador, arrumar uma solução pacífica. Pepe. O Brasil, por exemplo, era ditadura e, por meio de uma questão negociada, acabou a ditadura. Tudo bem, mas... O Chile, por exemplo, com Pinochet, era uma ditadura e fizeram um plebiscito no Chile e mudou para a democracia o Chile. Pepe, ele é um Ou seja, há vários modelos, Pepe. há vários fatos. Ele fez, ele matou crianças, ele prendeu crianças, ele matou opositor. Como é que você vai negociar com um sujeito desse? Ele é criminoso, porque a natureza do ser humano não muda. Narcotraficante, ele não vai deixar o poder desse jeito que você está trazendo. Então o que você quer, Paulo? Não sei, que o Brasil corte o Brasil corte relações com esse país. A primeira coisa que se fazer é cortar relações e que haja uma pressão mundial para esse déspota sair do poder. É isso que eu espero. E não o Brasil ficar passando pano. Vamos mandar espiões lá para ver o que vai acontecer. Espiões não, vamos mandar os olheiros para ver o que aconteceu. Auditores. Auditores. Vamos tentar se colocar. Pelo amor de Deus. Vamos tentar se colocar aqui no lugar do Celso Amorim, Pepe. Como é que deve estar o gostinho amargo na boca dele de ser chamado de lacaio do imperialismo yankee, esse tipo de conversinha mofada da Guerra Fria, depois dele ter feito todo tipo de afago, de benevolência, de negociação, durante todo esse processo que você acha que era a estratégia certa, para tomar esse passa fora agora? Não, eu digo mais ainda. A ruptura de relações institucionais é o primeiro passo na direção certa. O Brasil, como a maior potência regional, tem que trabalhar para restabelecer a democracia na Venezuela. Esse não é o governo que é o fiador da democracia no Brasil? Mas como você vai restabelecer a democracia da Venezuela rompendo com a Venezuela? Essa é a questão. Porque o Brasil não compactou com a ditadura. Eu sinto o seguinte, o que eu defendo é o seguinte, eu não vejo outra alternativa para a Venezuela. Tem duas alternativas só, gente. Guerra civil, morte de milhares de venezuelanos, ou guerra, né, entrar lá e tirar o Maduro, como aconteceu no Iraque, né? E não deu certo, aconteceu no Iraque, né? Ou tentar negociar com o Maduro. Falar, Maduro, vamos fazer o seguinte, sai, busca uma negociação com o governo americano para dar anistia ao Maduro, né? Deixa o Maduro exilado na Rússia ou em Cuba, né? E pronto, né? E deixa a Venezuela recomeçar a sua vida institucional e democrática, porque não tem alternativa. Então, o que eu estou defendendo? Estou defendendo uma saída negociada do Maduro. Bom, eu como democrata e eu como pacificador, eu não vejo outra alternativa. O que o Maduro, o que o Palumbo defende aqui é a política que ele defende na segurança pública. Acho que tudo resolve na paulada e no cacetete. Vamos jogar flores pra ele. Não resolve. Vamos jogar flores, servir um cafezinho, estender o tapete vermelho, aí ele vem aqui no Brasil, bate na nossa repórter aqui, e aí fica tudo por isso mesmo. Aí quando ele é contrariado, ele parte para a ofensa. E não é a primeira vez, hein? Não é a primeira vez. A grande sinalização poderia ser vista... É quase que uma situação lógica aqui que eu quero perguntar para o PP. Pergunta sim ou não. Preto no branco. Sim ou não, PP? Esse esforço de negociação durante todos esses meses aí trágicos que humilharam o povo venezuelano, você acha que agora, com esse desfecho que a gente acaba de ver, a bigorna da realidade se impôs? É isso que está acontecendo. Você acha que valeu a pena? Eu acho que... Eu vou falar se valeu a pena ou não a partir de 8 de janeiro. Tá bom. E desculpa, o que você está colocando é o seguinte, você acha que a oposição disputou as eleições sabendo que ia chegar nesse resultado? Claro que não. Ninguém é ingênuo o suficiente para achar isso. E, com certeza, a oposição está conversando, está dialogando com membros do governo Maduro, está negociando e dialogando com o pessoal da Suprema Corte da Venezuela, está negociando e está dialogando com as Forças Armadas da Venezuela. É ingênuo você achar que não, que o pessoal entrou numa eleição contra o Maduro, sabendo que o resultado seria esse. Tudo vai levar à negociação.
Vamos lá. Ele está decretando a prisão dos seus opositores. Sempre decretou. Pelo amor de Deus. Sempre decretou. Então, você quer negociar Sempre com uma decretou. pessoa que simplesmente tem o Ministério Público na sua mão, a Justiça na sua mão, Palumbo. decreta a prisão daquele lá, porque ele é contra Palumbo. o nosso governo. Não é assim, Pepe. Na minha opinião, relações exteriores tem que ser vista de forma pragmática. É uma busca por ocupação de espaço e de poder. E, desculpa, sim, claro, se pro Maduro sair fora da Venezuela e liberar esses prisioneiros políticos, tem que negociar com ele, eu negociaria com o Maduro. É difícil negociar com o narcotraficante que faz o que faz, né? Peraí. É bem complicado. Vamos deixar a Venezuela lá é com bem ele. complicado. Não, Você- o Brasil você, tem que cortar a Pepe, relação com esse país. Pepe, se E você- já está fazendo isso, antes tarde do que nunca. Se você cortar a Pepe. relação, você perde o diálogo. Se você é adepto ao Mas tal... que diálogo? Se você é adepto ao tal pragmatismo, esse alinhamento automático, essa sustentação que o governo Lula 3 e a política externa, que por muito tempo manchou todo o retrospecto aí, passando um belo de um pano para organizações terroristas mundo afora, também flertando com o antissemitismo, esse rompimento, por mais tardio que seja, é um troféu para o governo Lula e para a chancelaria brasileira. Vamos ser sinceros aqui. Então, a gente tem que seguir adiante aqui. Já volto contigo, David e Aninha, também. 11 horas e 36 minutos. Pelo seguinte, Morning Show tem disso. Uma hora estamos falando da Gretchen, daqui a pouco da reforma tributária, e a gente, de A a Z, vai seguindo adiante para vocês.